Oi gente, eu sou Henrique Massaro, tô aqui num vídeo extra, o vídeo em que eu trago curiosidades, detalhes, questões de bastidores e muitas referências sobre o episódio de The Sopranos que eu analisei durante a semana. No caso aqui, foi o quarto episódio de The Sopranos que eu chamei de Velhas Tradições, porque ele é um episódio que fala muito sobre isso. Ele se chama no título original Commendatory, e aqui eu tô pra gente falar de coisas que não couberam nessa análise. Nessa análise eu trago o principal pra gente entender a história, o desenvolvimento dos personagens, mas aqui, como o universo de The Sopranos é muito rico, a gente consegue falar de várias outras coisas. Sem mais delongas então, vamos começar. Esse episódio tem uma cena inicial muito legal, que é dos personagens assistindo um DVD pirata, né? Num aparelho, enfim, que eles roubaram. Eles roubaram os DVDs, né? Os discos, mas provavelmente os aparelhos eles também roubaram. Né, que eles estão assistindo ao Poderoso. Eles vão começar a assistir, querendo assistir, não vão conseguir o Poderoso Chefão Parte 2. Uma curiosidade é que essa cena de Sopranos saiu como um easter egg até. Quando o box da trilogia do Poderoso Chefão foi lançado, essa cena é uma das cenas que eles colocaram lá como os easter eggs, né, que falam de The Sopranos, que falam de Poderoso Chefão na cultura pop de maneira geral. E é muito interessante que o Silvio tá fazendo uma das suas imitações, e agora eu não lembro se foi o Silvio ou se é algum deles que fala, mas provavelmente deve ter sido o Silvio, que ele fala It was you, Fredo, que é aquela cena que o Michael fala, né, foi você, Fredo, eu sabia o tempo inteiro, que é quando o Michael descobre a traição de ninguém mais, ninguém menos do que o seu irmão mais velho, né, e aquilo vai resultar em um dos grandes dilemas do filme. E, como sempre, quando essa frase é dita, que fala muito sobre traição, né, o Fredo traiu a família, a cara que mostra logo de cara é a do Big Pussy, que é o traidor entre eles. Então, essas coisas da montagem de The Sopranos pode ter certeza que não são por acaso. É uma coisa muito, muito precisa que eles fazem. É curioso que o Don Ciccio, né, que é o mafioso lá da Itália, que é assassinado pelo Don Vito Corleone jovem, interpretado pelo Robert De Niro, seja a cena favorita do Tony de Poderoso Chefão Parte 2. Talvez aquela visão que ele tem da Itália e tal, e talvez ele ache que o cara que ele vai encontrar, que é o Dom Vittorio, seja como o Don Ciccio. Enfim, e também tem uma outra questão, que é o fato dele ter tomado o poder para ele, né? Do próprio tio ali, depois do tio ter agido contra ele. Enfim, é interessante que essa seja a referência. Esse episódio tem a introdução de um grande personagem chamado Furio, que é um guarda-costas lá da máfia de Nápoles, né? Ele é um cara que o Tony vê logo de cara pela cena como ele defende lá o Dom Vittorio, que ele vai ser um cara de confiança que vai poder proteger ele como nenhum outro. De confiança até ali, né? Porque a gente sabe que vai acontecer uma coisa que vai muito contra, que resultaria em morte em qualquer organização criminosa, e às vezes até em organizações não criminosas, né? O Fury vai aparecer, mas antes disso, né, o próprio Júnior diz que ele é um intermediário, e essa cena é curiosa porque chega a nos dar pena do Júnior até, de uma maneira estranha. Ele diz que ele nunca foi à Itália, né? Ele, que é mais antigo que o Tony, tá? Ele tem mais sangue italiano do que o Tony, mas não, mas tipo, a família dele que veio da Itália era mais próximo dele do que do Tony, né? O Tony é um cara que já é da outra geração, mas ele nunca teve lá. E aí o Tony ainda diz, ainda tem tempo e tal, não acabou ainda, de repente ele vai poder ir um dia. Mas é curioso. O Pussy com o FBI, novamente, ele nos mostra que ele tá mentindo pro FBI. Ele tá mantendo uma relação pro FBI para se beneficiar, enfim, mas ele não quer entregar os amigos, ele dá pistas falsas, né? Isso é uma prática que outros vão fazer em algum momento também, né? Outros mafiosos de verdade certamente já fizeram, e ele tá fazendo. Por exemplo, ele fala que o último carregamento do Júnior de carros, né, roubados foi para Nápoles 2 meses atrás, o que não é verdade. A gente viu, né, na cena inicial que os carros acabaram de ser roubados. Ah, por sinal, essa cena, um ponto que eu esqueci, mostra mais uma cena que mostra o racismo, né? O cara, a família ali que é roubada, o cara fica revoltado, eles são assaltantes negros, e ele fala, né, ele fala de aquela N-word, né, a palavra com N, que não pode ser dita, que é a palavra mais racista dos Estados Unidos. Mas que na verdade mostra que quem tá comandando tudo são homens brancos como ele, né? Que quem só tá assaltando nas ruas são os negros, mas quem tá por trás de tudo é um cara que, como ele, é um cara branco, provavelmente ítalo-americano, enfim, né? Que não bota a mão no lado sujo da coisa, mas, enfim, mostrando como é hipócrita esse sentimento, né? Mas voltando aqui ao Big Pussy, além de ele falar isso do carregamento, ele fala outras duas mentiras, tá? Ele diz que o Júnior passou a operação dos carros pro Ray Curto, que é um outro personagem, que é uma mentira, quem tá tocando tudo é o Tony, e depois ainda diz que o Tony e o Júnior nos falam há meses, quando na verdade eles se falaram no episódio anterior. Então ele tá abastecendo o FBI
com pistas falsas. Uma curiosidade aqui, a Andy Bonpenseiro, que aparece aqui, a esposa do Pussy, assim como a esposa do Silvio, está sendo interpretada por outras pessoas, né? São outras atrizes do que na primeira temporada. A do Big Pussy, então, mudou muito, é uma mulher completamente diferente. Mas aqui já é essa atriz, que vai ficar vai aparecer depois até o fim, e ela chorando, né, dizendo como está infeliz com o retorno do marido. Ela diz que chegou a torcer pela morte dele, que é uma coisa bem forte, né? O Paulie, nesse episódio, pra mim, ele é muito engraçado. Ele parece uma criança querendo agradar os italianos, querendo provar a comida, chamando a atenção do Tony. O próprio Tony diz isso, que ele parece uma criança, né? E ele tá sendo, na verdade, todas as expectativas dele são tão frustradas, as coisas que ele imaginava e idealizava, que nem ele se dá conta. Ele volta da Itália achando que foi tudo uma maravilha, mas na verdade as pessoas meio que menosprezaram ele. O Tony cumprimentando o Dom Vittorio, lembra também, faz uma certa rima aqui com o Vito Corleone cumprimentando e depois assassinando o Dom Tito, né? Se abaixando ali, o cara tá numa cadeira de rodas, isso é interessante. Esse sonho, tá, do Tony comendo a mulher aí com roupa de imperador, eu queria muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham que representa essa cena. Como eu comentei, isso mostra pra mim o total contraste com aquela cena que ele idealizou da Isabela, mas tem toda uma questão de poder aqui, né, dele estar visitando o país e tal, e daqui a pouco ele se vendo como ele tá se vendo finalmente numa posição inferior, em que ele não é o maior chefe, eu não sei bem, me desperta vários sentimentos essa cena e eu gostaria de saber o que vocês acham. Esse vídeo aqui é pra gente conversar um pouco também. Voltando ao choque cultural do Paulie, ele começa a chamar todo mundo de Commendatore, e o primeiro cara que ele chama é esse senhor que tá sentado aí e ignora ele, que é ninguém mais, ninguém menos que o criador da série, o David Chase, fazendo uma aparição aí como um italiano que ignora o Paulie Gualtieri. Essa cena aqui mostra claramente que vai sair um passeio pro Vesúvio, uma das coisas que o Christopher gostaria de conhecer e que ele não vai conhecer porque ele ficou drogado no quarto o tempo inteiro. Eu acho melancólica essas cenas dele aí, cara. Ele percebe que o cara é um viciado, o italiano ali, a primeira coisa que passa pela cabeça dele é conseguir heroína, e eu acho isso bem pesado, assim, né? Já mostra, aí é o primeiro episódio, a série já deu vários indícios disso, mas agora deixa muito claro que ele é um viciado, é uma droga realmente muito pesada e ele não sai do quarto, né, de tanto usar. E aí vai ser ladeira abaixo para ele realmente. Uma outra curiosidade, o Pussy é visto por um cara que é meio que tipo um cover, um cara que faz um cosplay de Elvis Presley, e ele é visto por esse cara numa loja com o Skip, né, o cara do FBI, e por mais que eles disfarcem bem e tal, o cara provavelmente não se deu conta de nada, ele vai lá e mata o cara a sangue frio com marteladas, tá? É uma cena bem forte que mostra o real caráter desse cara, que a gente não se esqueça que eles são assassinos também. E curiosidades, tá? A casa do cara é tomada de aparato do Elvis. Assim que ele morre aparece uma foto do Colonel Parker, né? Que é o grande empresário, figura, um grande personagem da história da música, empresário do Elvis Presley. E uma outra curiosidade, o Mike Memphis, que é esse ator, ele é de fato um intérprete do Elvis Presley. Tem vários vídeos dele, vários momentos dele fantasiado de Elvis Presley. Não é por acaso esse ator, ele realmente faz um cover do rei do rock. Essa frase, você é o seu pior inimigo, o Tony diz pra ela, você me lembra alguém lá back home, alguém lá de casa, da minha cidade, quando diz isso. E não é a esposa, não é a namorada. Eu acho que é a doutora Melfi. Queria muito saber se vocês concordam. Pra mim é da Melfi que ele tá se recordando quando ouve essa frase da Anastácia. É Anastácia, né? A mulher italiana ela que toca todo o negócio em Nápoles. E a relação dele com essa mulher ela é muito curiosa. E, cara, como eu disse isso no vídeo de análise, mas eu vou dizer de novo, é muito claro, assim, é muito bem feita, é sutil e ao mesmo tempo óbvia a reação que a Carmela tem no fim do episódio. O Tony fala exatamente a frase que o Pussy teria dito para sua esposa quando ele finalmente volta para casa, I'm home, estou em casa. E ela olha com uma cara assim, ela meio que sente aquela sensação, ao mesmo tempo ela se dá conta que ela tá sentindo e ela faz essa ligação com a Andy que disse que teve vontade de vomitar. E é um pouco o que a Carmela sente. Ela não queria que o Tony fosse sozinho, ela ficou mal porque ela ficou em casa, ia ficar em casa, não ia poder viajar. E quando o cara finalmente volta para casa, ela sente uma repulsa por ele, né? Isso é um sentimento que, por mais que ela diga ao longo do episódio que o casamento é sagrado, que tem que manter, talvez isso passe pela cabeça dela várias vezes e é uma culpa que ela carrega. E é uma coisa que vai se desenvolver ao longo da série. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer. Esse foi meu vídeo extra, então, sobre o quarto episódio da segunda temporada de The Sopranos. A série está oficialmente de volta. Vamos voltar
aos nossos números e aumentar ainda mais a audiência de quem gosta desse seriado, que é um dos melhores de todos os tempos. Eu sei que você aí está gostando, não se esquece de deixar um like então e comentar aqui embaixo para ajudar a engajar cada vez mais nesse conteúdo. É uma honra produzir isso aqui, eu gosto muito dessa nossa interação e sempre leio todos os comentários e guardo eles com muito carinho e respondo tudo que eu posso. A gente está chegando então a quase... quarto episódio, ainda temos mais algumas semanas pela frente, a ideia é não falhar nenhuma semana. Eu estou nesse cenário diferente, como eu disse, para aproveitar essa época de recesso de fim de ano e gravar o máximo de vídeos que eu conseguir. A gente se vê na próxima semana e tchau!